Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Science 2023. A gente está sendo apoiado aqui pelo curso Bizu e estamos recebendo a doutora Juliana Pugina, que vai trocar uma ideia com a gente aqui no desafio Fleboestética. Ju, seja bem-vinda ao podcast Frêmito. Obrigada, meninos. É um prazer estar aqui no podcast de vocês. Vambora! E aí, o que vocês têm pra mim? A dinâmica aqui é casos do dia a dia, né? A gente não quer que você se sinta num congresso, pelo contrário, a gente quer se sentir dentro da tua clínica. Então vamos te mostrar 4 casos e queria saber o que você ia propor de tratamento para cada um deles. Sinta-se à vontade para poder raciocinar em cima. Nenhum dos casos tem refluxo de safena, não tem nenhuma veia tributária ou perfurante embaixo das lesões. Só o visual. Só o visual mesmo, tá bom? Tá bom. Para quem está escutando pelo Spotify, eu sugiro que para você poder aprender com a Juliana Pugina, você veja pelo YouTube. Vai ser muito mais produtivo. Vamos lá, Vitor, pode pôr na tela aí o primeiro caso. Juliana, primeiro caso, então, uma paciente mais jovem. Então, o que você está vendo na tela é o que ela está mostrando para você mesmo. Então, qual que seria a tua primeira conduta e como que você ia conduzir? Bom, gente, é o que eu sempre falo para todo mundo. Eu falo tanto isso que eu acho que as pessoas estão cansadas já de me ouvir falar disso. Mas eu vou falar mais uma vez. Eu acho que na flebologia, a coisa mais importante que a gente precisa fazer em qualquer caso é o diagnóstico. Então, quando a gente vê um caso como esse, né, através dessa foto, eu não consigo fazer o diagnóstico adequado desse paciente sem as nossas ferramentas diagnósticas, nossos olhos aí a mais que a gente precisa além do nosso próprio olho. Então, o que eu vou precisar aqui? O Doppler, vocês já me contaram que não tinha nada alterado, do ponto de vista axial de perfurantes. Mas eu também uso o Doppler muitas vezes para ver tributária. Então, mesmo que a paciente viesse para mim com esse Doppler maravilhoso, fiz ontem aqui no Fleury, fiz ontem num qualquer maravilhoso laboratório, eu ia pegar meu ultrassomzinho com o transdutor da maior frequência que eu tiver para poder ver o mais superficial possível, encher de gel e dar uma olhada. Porque principalmente aí na face medial do joelho, muitas vezes a gente tem aí nutrícias dessas lesões que são tributárias de safena. Né? E às vezes você precisa tratar essa nutridora e às vezes ela não vai aparecer na tua realidade aumentada, muito menos no fleboscópio. Então, primeira coisa aí, Doppler focado no subcutâneo, ali subdérmico e realidade aumentada para a gente fazer o diagnóstico se tem veia nutridora. Provavelmente tem só pelo jeitão da distribuição dos vasos aí nesse local, né? Principalmente aí na face medial, aqui na lateral também pode ter, né? Perfurante pode ter ali também, às vezes no laudo não vem para você, mas você encontra as perfurantezinhas aí da lateral do joelho, né? A perfurante do plexo de Albanese também vale a pena procurar. E quando a gente pensa em estética, às vezes precisa tratar mesmo que a perfurante não seja insuficiente, porque grande parte das perfurantes elas são avalvuladas e tem fluxo bidirecional. Então, muitas vezes você precisa tratar uma coisa dessa para chegar no resultado. No meu consultório, vamos supor que eu diagnostique aí uma nutridora de 1,8 milímetros com 3 milímetros da pele. Outra coisa que é importante para você fazer no seu Doppler também, não é só ver refluxo, é ver distância da pele, diâmetro do vaso, para você poder indicar o melhor tratamento. Se eu for para essa veia ideal, bonitinha aí, faria um laser 1064, usaria primeiro uma ponteira de spot size de 6, por exemplo, com uma duração de pulso, dependendo da máquina, né? Eu tenho o Harmony eu vou ter 15 e 45 de duração de pulso. Então, eu iria para tratar a nutridora com 45. Se tiver um Etérea, por exemplo, você pode aí lançar a mão do 30, por exemplo, do 20, até dependendo do tamanho do vaso. Sim. E de fluência, você pode aí entre 60 a 90, dependendo de pele. Tudo é uma pele bem clarinha. Se a paciente suportar dor, eu acho que vou no máximo aí da energia que eu conseguir para esse vaso. E aí, tratar as telangiectasias também com laser, seguido de escleroterapia. Então, faria tratamento combinado. É o carro-chefe do lado do consultório. Grande parte dos procedimentos eu faço assim.
mas eu gosto muito de espuma também. Então, eu associo muito pontualmente espuma. Vamos supor, nesse caso aqui, se eu encontrasse uma tributária um pouco mais profunda do que 4, 5 milímetros, eu sei que meu spot size de 6 não vai chegar abaixo de 4 milímetros da pele. Não vai, cara. Você pode ter a melhor máquina. Pode ter o que você quiser. Não vai chegar. É uma limitação da penetração da onda do ultrassom 1064 nanômetros, né? Ele vai chegar aí num spot size grandão, às vezes 6 milímetros, mas a gente não usa. O máximo que a gente usa é 6, 7 milímetros. Então, eu faria tratamento, de repente, com uma espuma, se for uma veia um pouquinho mais profunda. Eu gosto bastante de fazer pontualmente assim. Para essas telangiectas, o que você usaria de esclerosante? Eu sou a menina da mistura. Cara, eu usava misturinha desde que era tudo mato. Mesmo antes da gente ter evidência científica. Mas hoje, a gente tem evidência científica num trial randomizado maravilhoso, publicado no Lancet, de um grupo brasileiro. Vocês devem conhecer esse trabalho do Matheus Bertanha, que é fantástico. Porque ele trouxe para mim a comprovação de que a minha mistura, além de ser mais efetiva, que é o que a gente já sabia, ela tem mesmo perfil de segurança da glicose. Então, eu não vejo motivo para usar glicose que não seja na mistura, exceto nos pacientes que estão amamentando, pacientes que têm história prévia de alergia e tal, ou em casos que você não quer agredir muito a parte inflamatória, que isso também é um pulinho do gato que às vezes o pessoal não fala. Paciente que faz muito matching, você não quer agredir tanto às vezes, porque o processo inflamatório às vezes vai ser seu inimigo. Então, às vezes eu uso uma glicose, mas se eu dizer para vocês, eu compro glicose pura, 10 ampolas por ano, eu jogo metade fora, tá? Eu uso mistura. Que mistura que eu uso? Juliana Pugina, o que eu gosto? Glicose 75%, polidocanol 0,25 e lidocaína 0,2. Por que eu mando fazer dessa forma? Porque dessa forma eu tenho a mesma viscosidade da minha glicose 75%. Então eu tenho exatamente a mesma segurança. No trabalho do Matheus, a gente tem a glicose a 67,5% com polidocanol 0,2. Isso é você fazendo uma mistura na mão. Se você pegar o polidocanol 3% e junto com a glicose 75%, você chega nessa mistura. Mas eu prefiro, já que eu tenho essa possibilidade de o laboratório fazer para mim, eu prefiro ainda ser mais ainda, chegar ainda mais perto da viscosidade da glicose para aumentar ainda mais o meu perfil de segurança. Juliana, essa lesão, um pouquinho diferente, mais azulada. O que eu mudaria, assim, a mesma coisa, mesmo raciocínio, né? Aí a gente tá vendo mais no VeinViewer as telangiectasias ali. Eu colocaria, às vezes, meu VeinViewer um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, pra gente procurar. O que eu gosto de sempre orientar os fellows, né? O pessoal que faz mentoria comigo, tudo. Sempre quando você vai analisar uma lesão, lembra dela 360. Por que acontece? A gente senta o paciente na maca e a gente faz meio que frente e verso, né? Só que às vezes essas lesões, principalmente assim, essas que são ou de face medial ou de lateral, às vezes a nutridora tá vindo lá do posterior. Ou às vezes o paciente tá de costas e tá vindo lá do anterior. Então, nesses casos, sempre virar o paciente, sempre olhar a lesão. Você olha a lesão assim, pô, tô olhando aqui. Pensa no 360. Joga a realidade aumentada 360 aqui. Testa todas as veias reticulares que estiverem passando aqui. Testa com o dedo. Tá indo para a lesão, é uma veia que vale a pena tratar. Tá saindo fora da lesão, em primeiro momento eu não trato, tá? Aí eu avalio. Às vezes precisa tratar, às vezes precisa, mas às vezes você trata e piora, porque você fecha a via de drenagem, né? Então é uma coisa que é interessante. Então eu pegaria essa imagem aí do VeinViewer, na verdade eu colocaria lá mais para baixo aqui, mais para perto do joelho. Tem umas que vêm do joelho que às vezes é difícil até de ver no VeinViewer. Lá ali para cima, mais no proximal também, cadê as nutridoras? Aí, avaliando a nutrícia, é que eu vou te dizer que tipo de tratamento que eu vou fazer. Porque daí eu vou botar meu ultrassom, vou ver profundidade, vou ver diâmetro, para eu escolher se eu vou fazer um tratamento combinado de laser com escleroterapia, com mistura, que é o que eu sempre faço, ou se eu vou fazer uma espuma de polidocanol, por exemplo, ou uma ressecção, eventualmente. Hoje, gente, muito raramente eu indico cirurgia, mesmo microcirurgia, porque eu tenho muita mão de espuma, eu gosto de espuma, então a espuma para mim traz uma versatilidade no consultório e que num caso desse você usaria o quê? 0,25, 0,5?
Olha, o 0,25 também é o grupo de ampolas que eu costumo jogar fora no final do ano, quando vence. Primeiro, ela não faz direito espuma, né? A não ser que você tiver um aparelho próprio para fazer, com CO2, de repente, para ficar mais estável. Mas com ar ambiente, técnica de Tessari, com seringa de silicone, você quase que não faz espuma. Se você for ver, na ponta da tua agulha tá saindo polidocanol líquido. O que é um problema. Para quem tá acostumado com glicose, quem tem mão de glicose, fazer polidocanol líquido, dá problema. Mas eu não faria diretamente nessas telangiectasias. Telangiectasia quase, olha, eu conto nos dedos as vezes que eu fiz espuma em telangiectasia. Casos assim que eu já não sabia mais o que fazer. Mas geralmente eu pontuo o tratamento com a espuma nas veias nutridoras que não sejam passíveis de serem tratadas com laser. Né? Então a minha ideia é essa. Ou então se o paciente, por exemplo, não consegue investir num tratamento com laser. Fala assim, doutor, adorei você, só que tá caro. Tem como fazer de outro jeito? Tem. Então, vamos fazer espuma, por exemplo, que barateia aí o custo. Na minha clínica, eu vou te dizer que vai ficar 3,5 vezes mais barato a sessão média de laser versus a sessão de espuma de polidocanol. Então, é um custo efetivamente menor. Cirurgicamente, também dá para fazer, mas quando a gente vai pegando mão dessas técnicas não operatórias, você acaba gostando mais. O paciente sonho, para mim, é uma que apareceu esses dias aí. Ela queria fazer só o tratamento do refluxo axial com termoablação no hospital, tal. E aí o restante ela quis fazer tratamento combinado de laser com escleroterapia. Eu acho que esse é o ótimo mesmo. Resultado chuchu. Só que é um custo que não é todo mundo que vai ter como bancar, né? Então aqui é a mesma coisa. Procuraria nutrícia, faria o tratamento dessa nutrícia ou com laser se for uma nutrícia próxima da pele. Às vezes até em diâmetro eu não respeito muito não, eu faço em diâmetros maiores. A questão é procurar se formar trombo, drenar essas coisas, então isso tem que ficar atento. Eu perdi a concentração. Porque... Chegou a falar da concentração, que no 0,25... o 0,25 eu falei que eu não faço. Não faz. Então, geralmente eu faço meio. A escolha seria meio. Para reticulares, né? 1% eu acho que é difícil, né? Mas tem uma nutrícia que vai precisar de 1% nesse caso aí. Pode até ter, mas não vejo sentido. A não ser que, por exemplo, fosse uma tributária dieta de safena, que geralmente uma veia de fluxo maior, você vai precisar de um polidocanol maior. Polidocanol, ele tem um problema, que eu acho que é uma coisa que é muito legal para falar para os jovens aí que tem, às vezes, medo de usar demais. Ele também tem um problema quando você usa de menos, porque forma muito debris intravascular. Nosso objetivo no tratamento ablativo é sempre lesão endotelial e não trombose. Se você usa polidocanol de menos, você causa mais trombose do que lesão endotelial. Além da veia recanalizar, vai fazer flebite e vai manchar, que é tudo que você não quer. Então, às vezes, se você vai de menos também com medo... Então, se seguir direitinho o que a gente preconiza, né? Então, para uma reticular, fazer aí 0,5%, para safena, 3%, 2%, dependendo do diâmetro, de acordo com como está nas diretrizes, por exemplo, eu acho que não vai errar muito, tá? Não vai com o pé demais no acelerador, mas pé no freio também é problemático, tá? O que eu faria de diferente no laser? Vamos supor que eu indiquei laser. O que eu faria de diferente de parâmetros? No outro caso, eu falei do parâmetro da nutridora, mas não falei no parâmetro da telangiectasia. Aquelas telangiectasias são telangiectasias mais avermelhadas, então a gente vai precisar, tem menos alvo, menos hemoglobina, a gente vai precisar de mais fluência para essas telangiectasias. Então eu faria uma fluência maior. Você pode usar um spot size menor para você superficializar o cone de energia, chegar mais perto da derme, que esses vasos são vasos dérmicos. Faria aí um spot size, por exemplo, de 3, né, numa máquina como o Etérea, por exemplo, com uma fluência de a partir de 125, mais 150, 175, por exemplo, com uma duração de pulso em torno de 15. E se fosse na minha máquina, no Harmony, quem mexe com Harmony, o que eu faço? Eu não gosto de usar o meu spot size de 2. Eu não tenho CVD, eu não gosto do CVD porque me atrapalha no cálculo da fluência e me confunde a cabeça. E eu acostumei, desde a época dos dinossauros, quando não tinha o CVD, a usar a ponteira de 6 para tratar esse tipo de lesão, mesmo as mais superficiais. Como? Eu superficializo o cone da energia na mão. Eu faço uma viradinha. Então, quando você dá essa viradinha,
A hora que, imagina, o raio de laser vai entrar aqui, ele vai sofrer uma difração. Se você diminui aqui o seu ângulo, você sobe esse superficial. ângulo também, você superficializa. Então, eu faço ela deitadinha, e aí eu faço uma energia que no spot size de 6 vai variar aí 80, 90, 100 joules, dependendo da cor do vaso. Nesse vaso aqui mais escurinho, então lembrar que a gente precisa ter mais alvo. Eu ensino assim, ó. Quando você tem um alvo grandão, um monte de alvo, com um dardo só, você acerta o alvo. Fácil. Agora, e se o alvo for desse tamaninho? E você tem que acertar ali de 20 metros de distância. Quantos dardos você vai precisar? Muitos dardos para você conseguir chegar no seu objetivo. Mesma coisa é o vasinho. O nosso alvo qual que é? Hemoglobina. Se o vaso é mais clarinho, ele tem menos hemoglobina. Então, ele tem um alvo bem pequenininho. Então, você vai precisar de muitos dardos, muitos fótons chegando lá no vaso para você tratar. Então, você vai ter que aumentar a fluência. Se você tem um alvo grandão, olha que beleza de vasinho. Esse vaso aqui, esses vasinhos, gente, até água destilada, se você injetar aqui, sai. É uma beleza esses roxinhos. Então, você vai ter um alvo grandão, pouca fluência. Vai ser menos doloroso para o paciente e não vai carbonizar, porque às vezes marca também de você ficar carbonizando o vaso, indo demais. Ficou preto, assim, não precisa ficar preto. Só você vê, às vezes, mudando a coloração, tornando a hemoglobina em desoxihemoglobina, que inclusive absorve melhor o laser. Falei muita coisa, né? Não, mas é Desculpa, bom que a gente dá pessoal. um geral aí. Vamos passar pro próximo caso. Falei que eu falava demais, Arthur? Mas esse é o lugar pra você falar Ai, mesmo. meu Deus. Essa é a do céu. função. Manda bala. Vamos lá. Agora vamos mudar um pouquinho Uia. o perfil do paciente. Você já até comentou um pouco daquela tributária de safena, né? Então, Uhum. no caso, paciente um pouco mais idoso. Bonito, hein? Ó, essas venulectasias, eu vou dizer pra vocês, sabe o que eu falo pro paciente? Dona Maria, esse aqui já tá manchado. Já manchou. Porque o que você fizer aqui vai ter dificuldade, vai ficar marcado. E uma coisa que eu adoro fazer, gente, é muito legal, até pra vocês aprenderem também. Vocês pegam o transdutor de tração de vocês, põe um tolete de gel, deixa ele fora da pele e mostra a derme pro paciente. Se você tiver um transdutor que ele consegue fazer alta frequência, tá, não precisa ser alta, 20 MHz, mas pode ser tipo uns 13 para cima, 13, 15, 17. Você consegue mostrar o vaso dentro da derme, comendo literalmente um pedaço da derme. Funciona como se fosse uma estria. Então, se você colocar a tua ultrassom em cima dessa venulectasia roxinha aqui, você vê direitinho ela entrando dentro da derme, fazendo um buraco ali. E aí você fala pro paciente, ó, você tá vendo isso? Isso daqui, a sua pele já foi comida por esse vaso. Então, por mais que você tirar esse vaso daqui, mesmo que não manche especificamente, ele vai ficar uma marca como se fosse uma estria, uma depressão. Que às vezes melhora um pouco porque o estímulo de laser, o estímulo da escleroterapia é um estímulo inflamatório que vai também concorrer para a produção de colágeno. Então, às vezes, dá sorte de nivelar e não ficar. Aí a paciente fala, nossa, doutora, nem ficou. E você fala, milagre. Mas é melhor você dizer para o paciente, olha, talvez não fique tão bom, né? Qual que é o pulo do gato nesse caso aqui, para tratar esse paciente? Nem estamos falando da nutridora aqui, que depois eu vou falar que eu vou fazer, mas só pensando nessas amiguinhas aqui. Muita compressão. Porque lembra, todo tratamento ablativo, o sangue é o nosso inimigo. O que a gente quer? Lesão endotelial. Então, se a gente tirar o sangue da jogada, qualquer substância ou a energia que a gente aplicar no laser, por exemplo, vai atingir muito mais a célula endotelial. Então, eu faço compressão aqui com algodãozinho de dentista, com aquele fininho, bem em cima. Porque aí eu vou conseguir, se você colocar um medidor de pressão ali pontualmente, se você vai conseguir chegar 80, 100, 120 milímetros de mercúrio em cima dessa venulectasia, dessa telangiectasia. E nenhuma meia vai conseguir isso. Se você não fizer, sempre. Enfaixamento e meia por cima? Olha, eu não enfaixo porque eu sempre uso meia. Porque eu acho que fica mais confortável para o paciente do que enfaixar. Quando eu enfaixo, eu uso Coban. Eu gosto de Coban.
eu compro uns Kobans que são, na verdade, é um Koban genérico, que ele é um pouco maior. Porque o Koban mesmo, ele é fininho, assim, é ruim. Eu compro uns que são um pouquinho mais compridinhos, assim, eles são uns 15 centímetros. Eu acho que ele dá certinho, se a perna não for muito grande, fica bem legal para você enfaixar. Não garroteia, nem nada. Aqui, o que eu faria? Se eu fosse tratar, número 1, com laser, vamos supor. Faria uma fluência bem mais baixa. Se eu fosse tratar com etérea, faria spot size de 3. Iria aí... No spot size de 3, a máquina não vai aceitar uma fluência a menos do que 125. Então, eu ia testar. Num cantinho ali, escolher uma ali e ia testar. Se carbonizasse, eu ia colocar o spot size de 6 e ia fazer com 6, que daí eu consigo jogar uma energia menor, 80, 70 joules. Se não carbonizasse, eu iria com um de 3 mesmo, né? Mas a chance é grande aqui de você precisar de menos energia. No Harmony, como eu vou tratar com o spot size de 6... Então, eu vou trazer energia aí para 70, 60, 50 joules. Às vezes, eu consigo já ver resultado nesse tipo de vaso de contração, de modificação de coloração, sem carbonizar e com calma. Porém, eu gosto primeiro de tratar isso aqui, ó, a nutridora. Às vezes, eu nem mexo nisso aqui primeiro. Eu cuido disso aqui primeiro, porque grande parte do problema tá aqui. Às vezes, a gente consegue diminuir diâmetro desses vasos aqui, aí fica muito mais fácil. Uma vez que ia te dar um trabalho, ia formar coágulo, ia ficar manchada, às vezes você consegue que ela diminua um pouquinho o diâmetro e você vai tratar ela com uma condição melhor numa segunda sessão, ali depois de 15 dias, 20 dias, eventualmente. Essa veiona aí marcada com caneta, se marcou assim desse tamanho, deve ser calibrosa, né? Quem será que marcou esse caso? Quando eu marco assim, nossa, o pessoal até arregala o olho assim, porque geralmente é grande o negócio, anaconda mesmo. Olha, aí parece que tá vindo lá de trás, da parva, talvez tá vindo essa tributária, né? Olha, padrão ouro disso aí é cirúrgico, né? Sem dúvida nenhuma. Dá pra tratar com espuma, Ju? Trato. Eu sou adepta da espuma, então eu trato com espuma. Qual que é o meu pulo do gato? Excêntrico. Curativo excêntrico, assim, na flebologia, é o sucesso, né? É o que te ajuda. Evidência científica temos? Nenhuma, tá? As evidências que a gente tem em trajeto de safena não viram diferença estatística, apesar que os 2 trials que tem sobre isso, a média do diâmetro da safena é 0,05. Uma safeninha dessa... Mal era pra ter indicado. Sei nem se precisava tratar. Eu trato, mas talvez, né? Qualquer coisa ali que você fizer não vai dar diferença. Agora, nos casos que às vezes a gente trata, ambulatório do SUS e tal, se você não fizer compressão, tragédias. Flebite, o paciente vai estar internado por causa de flebite, de tanta reação inflamatória. E o sucesso do negócio é colocar a compressão. Aí faria 1%, por exemplo, se fosse espuma. A injeção do esclerosante na talangectasia, Ju, qual que você faria? Oi? Não, na nossa... Não, na talangectasia. Qual que era a tua opção? Ó, primeira coisa que eu trataria seria isso aqui. Tá. É que eu tô falando um monte de coisa aqui, mas... Primeira coisa que eu faria seria tratar isso daqui e deixava isso aqui quieto. Tá. Pra ver se vai mudar a hemodinâmica, enfim, se vai diminuir se você tratar lá no consultório, né? Se o paciente for pro centro cirúrgico, você acaba fazendo esclero aqui e tal. Mas se fosse lá pro consultório, eu faria tratamento disso aqui. Você pode tratar isso aqui com técnica ATA? Acho bom. Pode ser. Se você conseguir achar direitinho aí a origem do refluxo, acho que é uma indicação interessante pelo calibre do vaso. E espuma? Para mim, seria a indicação inicial, por conta de custo. Eu acho que o custo aqui, para às vezes tratar uma tributária, não tendo tratamento de outras veias, às vezes não compensa numa fibra pra gente tratar isso. Se fosse só essa veia isolada aqui, por exemplo, vamos tratar ela com uma espuma, por exemplo. Faria uma excelente compressão, usaria espuma 1%, com, meia em cima. Que meia que eu uso? Ou uma 35 milímetros de mercúrio, ou então sobreposição de meia 20-30. Porque daí você vai conseguir não só aumento da tua compressão em si, mas também aquela questão do atrito entre as camadas, aumentando a rigidez do teu material, tornando essa compressão mais inelástica, que é infinitamente mais eficiente
para todos os casos. Mas aí fica mais feio, né? Então também tem que ver. Eu falo que meia boa, meia que o paciente usa. Então não adianta nada eu passar a meia, olha, essa aqui é maravilhosa, malha plana, viu, minha senhora? Pode usar. O cara não vai usar, na gaveta não vai funcionar. Melhor ele usar 20 e 30, né? E aí o grande pulo do gato de usar a sobreposição é isso. Porque o paciente vai comprar a meiazinha 20 e 30 dele, que ele vai conseguir usar, e aí quando você precisa aumentar a sua compressão, você faz sobreposição. Dica também pro pessoal que faz ambulatório de SUS, às vezes o paciente só tem uma meia. Cara, dá pra fazer, super, fica bacana. Segundo momento, aí trataria essas telangiectasias aqui. Com o quê? Se for minha paciente padrão do consultório, laser, escleroterapia. Se fosse uma paciente que dá pra fazer só escleroterapia, né? Essas vezes respondem muito bem a só escleroterapia também. Tomar muito cuidado, porque veio a véia assim, ó. Cuidado com o match. Pessoal, não sei, é uma percepção, não tá escrito em lugar nenhum também. Mas eu já conversei com outras pessoas que me disseram a mesma coisa. Quando veio assim, o paciente deixou tratar por muito tempo, veio fazer muito match. Não sei da onde. Tem um palpite? Já que você falou, vamos pro quarto Vamos caso. mostrar pra ela aqui. Virou isso aqui, ó. Essa premeditação, né? Tá, nice. Ele em casa, né? Bom, ó, desse lado de cá, eu já tô vendo uma veia passando aqui, né? Então, assim, quando a gente tem matching, e todo mundo tem, né? Não adianta falar que não tem, porque tem, viu? Olha, eu tomo um cuidado, gente. Eu sou uma pessoa criteriosa, eu sou neurótica, não é? Um negócio até patológico. E eu testo todas as veinhas, assim, pra não fechar fonte de via de saída, de drenagem da lesão. Mesmo assim, tem o match hemodinâmico às vezes. Acontece nas melhores famílias. Às vezes eu fico me perguntando, será que todo matching não tem os dois componentes? O hemodinâmico e o inflamatório? Eu acho que sim, no fundo. Porque todos os pacientes que vieram para mim, às vezes trataram em outros médicos e vêm para resolver matching, eu procuro e acabo achando uma viazinha hemodinâmica. Mas eu também percebo que esse paciente faz mais reação inflamatória. E talvez por isso tenha evoluído com o match. O match inflamatório clássico, ele vai ser autolimitado. Mas não é a realidade que a gente vê no consultório, né? Ah, daqui 3 meses, não é? Quando você vê o matching dito inflamatório, é aquele que ficou uma nuvenzinha, mas assim, um negócio assim, você nem vê os vasos direito, só uma manchinha vermelha, digamos assim. Quando você vê vaso assim, gente, pode procurar. Tem vaso aí debaixo. Tem vaso. Então, mesma coisa, Doppler vai ser seu amigo, vai ser o seu amigo a realidade aumentada. Mas lesões assim, exuberantes, às vezes sem conta perfurante, aí que precisa fechar. Às vezes tributárias maiores que estão passando por baixo e a sua você opção não é viu. espuma? Espuma é uma opção interessante, eu gosto bastante da espuma. Não faria nada diferente de espumas, a não ser que fosse uma veia muito superficial. Essa que tô vendo aqui provavelmente é uma veia que cabe um laser. Aí com parâmetros para nutrícias, para tributárias, né? Então, um spot size de 6, por exemplo, faria, sei lá, 80 joules, 70 joules, 15 talvez, ou 20 Na minha máquina, 15, né? Porque eu vou ter só 45 depois de duração de pulso. No etéreo, talvez eu faria 20 ou 30 de duração de pulso. Mas, ó, pode procurar aqui, ó. Nesse meio aqui, tem coisa aí. Olha com o Doppler. E no inflamatório, quando você opta por aguardar e esperar para rever, qual é o tempo de espera para o paciente retornar ao consultório? Cara, eu não sei esperar. Então, eu trato. O que eu tô pensando? Olha, isso aí é off-label também. Eu tenho feito nos meus pacientes. Existe um inibidor tópico do fator de crescimento de vaso, do VEGF. Chama-se tacrolimus. É um imunossupressor, certo? Só que ele age diretamente na inibição de VEGF. Então, eu tenho utilizado o tacrolimus para pacientes que eu sei que faz matching, então eu já faço meio profilático, e para os matchings que tem esse componente inflamatório parecido aí com a outra imagem, né? Esse avermelhado, eu tenho feito isso. Isso é manipulado? Não. Você compra na farmácia. Chama Tarfic, o nome comercial, mas ele tem genérico também tacrolimus.
Tenho gostado. Sem nenhum tipo de trabalho, não estou fazendo. Então, quem quiser fazer, me procura, porque eu ajudo a montar o estudo. Mas não tem trabalho sobre isso, tá? Totalmente off-label. Sensacional, né? Uma verdadeira aula aqui, um resumão para nós. Muito obrigado, Ju, por todos os ensinamentos aqui. Pesquei vários insights, garanto que todo mundo pôde aproveitar bastante. Falei muito rápido, né, gente? Mas é que eu quero falar tanto que... Mas o seguidor pausa o vídeo, volta, aprende de novo, assiste, deixa o like. Isso, se vocês tiverem Se inscreve dúvida, no Se inscreve no canal. manda lá pra mim, manda pra vocês também, vocês me repassam, né? Assim, não tem receita de bolo, né? O que eu falo é que, assim, o paciente da flebologia, para você ter sucesso no teu tratamento, você precisa estar comprometido com esse paciente, porque os tratamentos não são fáceis. Então, não adianta você achar que, eu comprei lá, peguei, meu pai me deu aqui 1 milhão, fiz uma Flebo Suite, de primeira qualidade. Não é isso que vai fazer diferença com o seu paciente. Todos os nossos tratamentos dentro da flebologia são de alta resolução, alto sucesso. Até uma escleroterapia com glicose 75%. Né? No trabalho lá das reticulares que a gente estava falando, teve 85% de clareamento nas reticulares, com glicose 75 pura. Pô, maravilhoso, né? Maravilhoso. Agora, será que se você injetar essa glicose no lugar errado vai dar certo? Vai, né? Então, é mais a mudança de pensamento que é necessário para você tratar bem esse paciente do que exatamente você vai usar. Por isso que o cara que só faz espuma dá certo, o cara que só faz laser dá certo, o cara que só faz XPTO dá certo. Porque, na verdade, o que faz o dar certo é o diagnóstico. A pessoa me pergunta, o que eu compro primeiro? Doppler, cara. Fleboscópio, né? É isso que faz o diferencial. E é isso que faz a gente ser médico. Por quê? A aplicação, pessoal, você pode ensinar qualquer pessoa a fazer. Até um chimpanzé faz, se você ensinar direitinho. Agora, o raciocínio clínico é o do médico. É isso que a gente estudou para fazer. Sensacional, Ju. Muito obrigado pelos insights e pelos ensinamentos que você deixou aqui hoje. Obrigada a vocês, gente. Não deixe de continuar acompanhando os episódios do Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Science 2023. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.